Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 1º de agosto de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade ao vídeo do André Gomes, né, da Igreja Nova Vida de Alcântara, tá certo? Vamos lá. Né, o título, Alcançando Discernimento, Vivendo o Propósito, né? Então, vamos nós. Aí, opa. Vou botar assim. Peraí. Tá meio tortinho, né, amados? Tá. Assim tá bom, né? Dá pra entender. Isso, assim tá bom. Bom, vamos lá. Acho que assim tá bom. Dá pra entender. Então vamos lá, vamos continuar, tá bom, amados? Para caminhar no sobrenatural, nós precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus. Para caminhar... Então, veja bem, para caminhar oh, meu pai, para caminhar sobre sobrenatural, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Ou seja, mas o cumprir a palavra de Deus aí que ele está falando é ir a templos físicos, sendo que é o contrário, porque a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ouvir uma pessoa, alguém instruir nas verdades bíblicas que ele fala, mas só que a Escritura diz, né, que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito que dele recebemos, esse mesmo Espírito nos ensinará todas as coisas. Isto é verdadeiro e não mentira. Então vocês vejam que foge totalmente do que está na Escritura. Vamos continuar. Numa nova dimensão com o Senhor, para receber a palavra profética que vem da parte do Senhor, existe um fundamento que não faz com que você fique voando para lá e para cá, que não faz com que você entenda. E eu estou falando de algo que eu, num contexto da igreja, eu vi. Pessoas acreditando em sincretismos católicos dentro da igreja. Pessoas defendendo ideias que nada tem a ver com a palavra do Senhor Jesus. Mas isso eu falo com muito amor. Com muito amor. Porque o meu desejo é que todos nós venhamos a crescer no entendimento e na graça do Senhor Jesus. Então veja bem, ele está falando do fundamento, só que o fundamento que ele está falando aqui é de pessoas que ainda estão acreditando em sincretismo católico, ou seja, está falando de religião, né? Só que o fundamento aqui ainda continua sendo a religião, porque independentemente da pessoa ter sido católica e foi para a religião evangélica, ela está na religião. Só que ela saiu da religião cristã católica e foi para a religião cristã evangélica. Então está no mesmo caminho, está na mesma porta larga que é a porta da religião, que é a porta da perdição, que nos leva ao abismo, tá certo? Só que no espírito, amado, o fundamento no espírito é aqui. É a gente não se basear em atos religiosos, não se basear na lei. O que é a lei? Quando o apóstolo fala lei, é a religião, mas a gente está baseado sim na fé em Yahushua e permanecendo em Yahushua, andando no Espírito, conforme Yahushua nos ensinou, tá certo? Esse é o fundamento no Espírito, a gente viver no Espírito. Então vamos continuar. Que todos nós alcancemos a unidade na fé. Essa unidade não é encontrada se nós não alcançarmos também uma unidade de entendimento. Exatamente, é isso aí. Mas a unidade na fé que ele está falando é o quê? Ele está falando a unidade na fé da pessoa se reunir aqui, ó, numa unidade na igreja Nova Vida de Alcântara, que é uma unidade, né? Como eu já expliquei para vocês, que cada igreja tem uma unidade que eles falam que é o corpo de Cristo. E sendo que no entendimento, a unidade é um só, que é um só Espírito, como a gente leu. Há um só Espírito, um só batismo, né? Um só lavar, uma só fé, um só Deus.
Entende? Um só corpo, que é o corpo de Yahushua, e que nós somos membros e fazemos parte desse corpo, que é o Yahushua, e ele é a cabeça que guia o corpo. Tá certo? Isso é no entendimento, no espírito. Agora aqui ele está falando no entendimento, ele está falando no físico. E as pessoas aqui pensam que ele está falando no espírito, mas não está. Ele está falando no físico. De você praticar atos religiosos no tempo físico como se fosse algo espiritual, mas não é. Por quê? Porque não se pode passar nada físico para o espírito e não se pode passar nada do espírito para o físico. É impossível. Porque assim como disse há 15 dias atrás, primeiro vem a palavra, depois alcança-se o entendimento, e depois esse entendimento se transforma em sentimento. Exato, primeiro vem a palavra, que é a palavra, não é a Bíblia, que ele toda hora quando ele fala da palavra, ele bota a mão na Bíblia para a pessoa frisar que é a Bíblia. Mas primeiro vem a palavra, que a palavra é Yahushua. Depois vem o entendimento da palavra, certo? Porque ele é o vinho novo, ele é a ceia, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu, ou seja, ele é o alimento. Ele é a palavra que é o alimento, que ele alimenta o nosso entendimento. Então, quando a gente come do pão, que é Yahushua, no entendimento, não uma ceia física, que isso aqui é errado, Yahushua não está nessa ceia, mas ele está na ceia, dando o pão que é ele a nós, que é a ceia no entendimento. Ele mesmo disse, né, em Apocalipse 3:20, né, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, que essa ceia é no entendimento. Se alguém abrir a porta, que é o entendimento, ele entrará, ceará, será o que? Ele dará o pão, que é ele próprio. E o vinho, que é o entendimento da palavra, que é ele próprio. Isso é no entendimento. Mas ele aqui está falando tudo físico, ele até agora não falou nada no espírito, amados, nada. Ele bota tudo físico para o espírito. Então conseguimos sentir a mesma coisa no Senhor. Conseguimos ser apaixonados pelas mesmas coisas em Cristo Jesus. Não, em Cristo Jesus pode ser o Jesus que habita aí, que é o Deus Terron, na pessoa de Jesus, como Deus Filho, que engana todo mundo. Aí você pode sentir a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que ele está falando é os mesmos atos religiosos. São os mesmos atos religiosos, né, que ele está falando. Só que em Yahushua não, meu querido, porque em Yahushua o que a gente sente é no espírito, é no entendimento, não é nada físico, de praticar nada físico. Tá? Porque primeiro, Yahu não aceita nada de nossas mãos, como se estivesse necessitando de alguma coisa. Não, é ele mesmo que nos deu todas as coisas, né? Como está escrito em Atos 7:25. Então vocês vejam bem o engano que esse homem está levando as pessoas. Conseguimos olhar na mesma direção e crescer certo, como esta é a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, olhar todos na mesma direção, na escritura, olhar todos na mesma direção, olhar Yahushua, você seguir o caminho que é Yahushua, no espírito e no entendimento. Mas aqui na religião, o olhar todos para a mesma direção é olhar todos para a religião, olhar todos para a igreja Nova Vida de Alcântara, olhar todos para este líder aqui, o que está falando. Tudo físico. Foge totalmente do espírito, do que realmente é o olhar todos na direção, qual direção? Yahushua, que é o caminho. Tá certo? Porque nós temos que seguir a Yahushua, que é o caminho. E não seguir a religião. Certo? Vamos continuar. Na continuação da leitura, vamos ler. Atos, capítulo 8, versículo 31b. Que diz: e convidou Filipe a subir e a se assentar a ele e juntar-se a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada.
Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Então veja bem, amados, Filipe anunciou a Yahushua, ou seja, anunciou o caminho que é Yahushua, não o caminho da religião. Vocês vejam que é diferente. Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio. Então vocês vejam, explicando de novo, tá? Quando foi um eunuco que pediu para ser batizado. Por quê? Porque assim era a lei. Então ele achava que ele, sendo batizado, ele seria salvo. Tipo assim, ele ainda estava preso na religiosidade, na lei. Que a lei é religião. E Filipe também, como tinha pouco tempo, né? Que o Espírito tinha sido... ele foi cheio do Espírito. Ele batizou, mas ele batizou o eunuco, porque o eunuco pediu. Mas isso também ele foi cheio do Espírito. Por quê? Porque ele foi seguindo o seu caminho jubiloso, né? O eunuco, ele foi jubiloso. Depois a gente não vê mais o eunuco, se falar em eunuco, que ele foi instruído novamente. Por quê? Porque se cumpriu o que está escrito, o que o apóstolo João falou, que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que dele recebeste, este mesmo vos ensinará todas as coisas. Isto é verdadeiro, não mentira. Então... o Espírito que o Filipe recebeu, que o eunuco recebeu, desculpa, né? Esse mesmo Espírito instruiu ele em todas as coisas, tá certo? Então vocês vejam bem. E outra coisa que eu tô notando aqui é que ele tá lendo, mas eu sinto assim um certo medo dele ler, porque tem coisas que eles não podem ler, porque senão desperta o povo. Entende? Então eu tô sentindo assim, ele tá lendo assim, ele tem uma dificuldade. O que eu vejo aqui, o que eu tô sentindo, é que ele não tem essa dificuldade de ler, assim, dele não saber ler. O negócio é que ele tem medo, receio de ler alguma coisa que vai denunciar a mentira que ele prega. Tá certo? Tanto que vocês podem ver que eles leem, né? Como o caso do Paulo Júnior, quando ele foi ler sobre a ceia, que ele leu 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, ele leu. E depois, quando ele foi destrinchar esses versículos que ele leu, ele pulou. Ele pulou, qual é a parte que ele pulou? A parte que o apóstolo diz: este não é a ceia do Senhor. Né? Em outra versão tá, não é para comer a ceia do Senhor. E tem outro que tá, esta não é a ceia do Senhor. E era a versão que o Paulo Júnior estava lendo, que não é a ceia do Senhor. Ele pulou. Por que ele pulou? Porque se ele lesse aquele ali, ele teria que explicar. E aí o povo iria despertar. Então vocês vejam que eles têm essa tática. E você vê que ele está lendo, mas eu estou notando que ele está lendo assim, mais devagar e tal, mas a gente sente assim um receio dele estar lendo. Veja bem, um certo medo, um certo, sei lá, um certo desconforto, tá? Veja. Lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passando... Vocês vejam que quando ele falou segundo o seu caminho,
Ele botou a mão na testa, tipo, meio preocupado. Será que eu lendo isso aqui, alguém vai perceber? Tipo assim, ele tá lendo assim, meio receoso, meio preocupado. Vocês reparem o jeito que ele tá lendo. Ele fala, e o jeito que ele tá lendo, ele lê de um jeito assim, parece que ele tá com medo. Entende? Ele lê com certo receio, com certo medo. Vocês podem reparar isso, amados. Vocês podem reparar isso, olha. E quando ele lê que o eunuco seguiu o seu caminho, você seguiu o seu caminho. Mas você vê que ele botou a mão na testa, ou seja, é um jeito assim, tipo de tensão. Ele tá assim meio tenso de ler. Vocês reparem bem, até a voz dele. Amados, vocês, se alguém aí estiver assistindo, entende sobre essas, como é que é? Essas falas corporais, né, da voz, né, e entender do assunto, por favor, pode escrever, pode falar isso aí no vídeo, porque eu não entendo disso, amados, mas o que eu tô sentindo, quando ele tá lendo aqui, ele continuou lendo, porque ele leu até o 31, até a parte que eu nunca disse, não tem ninguém que me explique. E depois ele continuou do 31, né? Mas você vê que ele lê com certo medo, um certo receio de ler e, tipo assim, a pessoa despertar. Veja, vou voltar aqui pra gente ver, pra gente avaliar, olha. Escritura anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, assim ele não abriu a boca. Dias atrás. Olha, veja bem, olha como é que ele tá falando. Aqui ele vai falar, você tá vendo o que ele tá falando e tal, né? E você vê o jeito dele falar. E quando ele começa a ler, você nota que ele tem outro tom de voz, uma voz meio com medo, meio receoso de falar, de ler e a pessoa despertar. Uma coisa assim, é isso que eu estou entendendo, que eu estou sentindo. Veja bem, olha o tom da voz dele e depois vocês reparem quando ele começar a ler. Como é que vai mudar o tom da voz dele? Como é que ele vai ficar com uma voz parece que está com medo? Veja bem. Primeiro vem a palavra, depois alcança seu entendimento e depois esse entendimento se transforma em sentimento. Então conseguimos sentir a mesma coisa no Senhor. Conseguimos ser apaixonados pelas mesmas coisas em Cristo Jesus. Conseguimos olhar na mesma direção e crescer certo, como esta é a orientação do Espírito Santo de Deus. Na continuação da leitura, vamos ler. Então, olha, vocês reparem como é que ele está falando, né? Agora vamos ver aqui como é que vai mudar o tom de voz dele quando ele começar a voltar a ler de novo. Olha só como é que vai mudar o tom da voz dele e ele vai começar a falar mais pausadamente, e, entendeu? E com certo receio. Vocês reparem bem, amados, eu não sou perita nisso, esse negócio assim, de visões assim de face, de voz e tal, mas quem entende do assunto vai ver que ele está lendo com medo de ler alguma coisa e as pessoas despertarem para a verdade. Entende? Vocês reparem bem, veja o jeito que ele falou de uma maneira assim, direta, não pausou, falou ali, né? Vocês podem ver. Agora vamos ver como é que ele vai mudar o tom da voz dele quando ele lê. Olha só, preste atenção. Atos, capítulo 8, versículo 30. Ó, ele colocou a mão na testa, tá? Veja bem, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados, porque isso, e de novo ele botou 2 vezes a mão na testa. Vamos ver aqui, comportamento corporal, mão na testa. O que significa? Porque a mão na testa que dá a entender que ele está preocupado de ler. Ele continuou lendo, mas com uma certa preocupação, entende, amados? Ó, linguagem corporal, vamos ver esse aqui. Vamos ver se aqui tem. Linguagem corporais. Pela linguagem corporal, vamos ver. Eu tô, 10 dicas.
A linguagem corporal esconde muitos segredos. A postura errada deve revelar insegurança, medo, desconfiança e muito mais. Por outro lado, a postura correta passa a impressão de força, poder e autoconfiança. Vocês vejam que aqui ele estava falando, né? Assim, falando rápido, assim, normal. Então você vê. Mas aí quando ele começa, tá, a ler, você vê uma certa insegurança, medo, você sente isso nele. Primeiro ele botando a mão na testa, tá certo, amados? Eu percebi isso, porque é o Espírito que realmente nos guia, tá certo? Porque eu não entendo isso, mas eu percebi isso. Ele primeiro, quando ele falou, vamos ler, né, a continuação, versículo 31b, você já vê que ele bota a mão na testa, ou seja, é um sentido de medo, de insegurança. Entende? De ler, por quê? Porque ele está lendo e o medo que ele tem é da pessoa despertar para a verdade. Tá certo? Então vamos ver. Entenda mais sobre como aproveitar os sinais do corpo para passar a impressão desejada. Ó, linguagem corporal negativa. Vamos ver. Muitas vezes, durante uma conversa, você pode passar uma linguagem corporal negativa sem perceber. Gente, eu não sei porquê. É o espírito, porque eu tô sentindo de falar isso aqui para vocês. Porque esse moço, ele está com medo porque ele está enganando, sabendo que está enganando. Ele sabe que ele está enganando. Ele sabe, tá? Ele não é uma pessoa que está no espírito do Pai. Ele não tem arrependimento. Ele engana sabendo que está enganando. As expressões faciais e os gestos acabam mostrando vários detalhes. Veja, algumas posturas negativas que você deve evitar em suas reuniões com clientes. Ó, mãos nas cinturas ou nos bolsos, joelhos apontando para a porta de saída, pernas muito abertas, braços cruzados, tá? Essas atitudes são percebidas, mesmo que inconscientemente, pela outra pessoa, podendo arruinar o andamento de uma venda. Ó, conheça outros sinais que você deve evitar para não transmitir a linguagem corporal errada. Mão na boca. Vamos lá. Especialistas analisam que quando uma pessoa não está falando a verdade, ela costuma tapar a própria boca. Tá? Variações desse vício de postura são passar as mãos nos lábios, tocar o queixo, colocar o objeto na frente da boca. Vamos lá. Lábios comprimidos. Outra linguagem corporal negativa é comprimir os lábios. Esse ato demonstra que a pessoa está tentando evitar dizer o que pensa. Ou seja, esconder os lábios revela que você não deseja responder alguma pergunta. Olhar desfocado. A linguagem corporal diz muito pelo olhar. Um olhar sem foco ou voltado para cima e para a direita indica confusão. Isso porque, ao desviar os olhos, a pessoa está buscando uma linguagem mental. Logo, demonstra falta de clareza em seu discurso, além de insegurança. Testa contraída. Em uma conversa, se a outra pessoa enruga a testa, isso não é um bom sinal. Essas linhas horizontais mostram certo nível de tensão, dúvida ou nervosismo, que é um péssimo sinal de linguagem corporal. Vocês vejam que ele está falando com certo nervosismo, certo medo. Vocês podem reparar isso. Ó, movimento de mãos e braços restringidos. Ficar com as mãos para trás ou grudadas ao corpo transmite a mensagem de pouca confiança. Outro gesto a ser evitado é colocar as mãos para trás ou os pés cruzados demais na cadeira. Esses são sinais de desconforto. Tá? Linguagem corporal de autoconfiança. Então vamos ver aqui. Ó, se a gente tenta ver aqui algum sinal dele na testa, entendeu? Não quero nada disso não, filho, tô fora. Tá? Porque realmente, amados, é o que eu senti nele, veja bem, olha aqui, ó, eu vou voltar aqui de novo um pouquinho pra gente ver aqui, olha só, aqui ele tá falando normal, veja bem. Essa unidade não é encontrada se nós não alcançarmos também uma unidade de entendimento. Você veja que aqui ele tá falando olhando pro público, é lógico que ele vai olhar pra Bíblia e vai ler. Mas você vê o tom da voz dele já muda. Não é esse tom que ele está falando agora. Ele está falando com um tom assim, tipo, pausando para ver o que ele pode falar, tipo, com certo receio. Veja bem. Porque assim como disse há 15 dias atrás, primeiro vem a palavra, depois alcança-se o entendimento e depois esse entendimento se transforma em sentimento.
então conseguimos sentir a mesma coisa no Senhor. Então vocês vejam que ele diz primeiro vem a palavra, mas a palavra ele sempre frisa a Bíblia, sendo que a palavra é Yahushua. Vamos ver aqui, ó. Reparem bem, amados. Reparem bem como é que vai mudar o foco dele, a voz dele, o jeito dele falar vai mudar. Vocês estão vendo como é que ele está falando aí, de maneira sem pausar, né? Assim, você vê que quando ele lê a Bíblia, ele começa a ler assim meio receoso. Ele não está lendo assim por não saber ler, ele sabe ler. Por ter dificuldade de leitura, porque a gente entende quando uma pessoa tem dificuldade de ler, mas aqui não, aqui ele está lendo de uma maneira, parece que ele está com medo. Ele está desconfortável de ler a Bíblia. Vocês reparem bem que vocês vão ver como é que vai mudar a atitude dele, veja. Conseguimos ser apaixonados pelas mesmas coisas em Cristo Jesus. Conseguimos olhar na mesma direção e crescer certo, como esta é a orientação do Espírito Santo de Deus. Na continuação... Vocês reparem que ele sempre está mexendo na mão com a Bíblia, frisando a testa. Olha aqui, ó. Como é que ele está frisando a testa? Olha, repara bem, amados. Reparem bem. Ó, repara a testa. Na continuação deixa eu voltar da leitura, aqui. Vamos ler. Esse entendimento... Olha aqui, ó, frisando a testa, ó. Sentimento. Ó. Então conseguimos sentir a mesma coisa no Senhor. Conseguimos ser apaixonados pelas mesmas coisas em Cristo Jesus. Conseguimos olhar na mesma direção e crescer certo, como esta é a orientação do Espírito Santo de Deus. Olha que ele não para com a mão, fica mexendo a mão na Bíblia. Isso Gente, eu não sou psicóloga, mas eu estou sentindo isso. Tá? Que ele está desconfortável de ler a Bíblia e a pessoa despertar, porque veja bem, olha o que diz aqui, ó. Vou até deixar esse link na descrição. Na continuação da leitura, vamos... Olha, peraí, calma aí, André, não fala agora não, tá? Fica quietinho aí, que depois a gente vai voltar aqui. Vamos te avaliar, André. Não sou psicóloga não, tá, meu caro? Mas o Espírito é psicólogo, porque ele saca de todas as coisas, né, amado? O Espírito, ele conhece tudo, não tem como a pessoa enganar ninguém. Olha aqui. Ó. Mão na boca não, lábios comprimidos não, olhar desfocado, tá? Testa contraída. O que é uma testa contraída? Vamos ver? O que é uma testa contraída? Vamos ver aqui, amado. O que é uma testa contraída? Ó. Exemplo de testa contraída. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, aqui a expressão corporal e seus gestos e, ó. Vamos ver aqui uma coisa aqui, amados. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver aqui no YouTube. Exemplo de testa contraída. Vamos ver. Bom. Meu pai, eu quero testa, exemplo, linguagem, deixa eu botar aqui, exemplo de testa contraída, linguagem corporal, vamos botar assim. Corporal. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui, vamos, peraí. Peraí, deixa eu ver. Vamos ver esse aqui. Ver qual é. Do you feel stuck when you're trying to speak English? ¿O sueñas en hablar español o francés con fluidez?
O que você fala é apenas uma parte da comunicação. O resto depende de como você diz isso e, mais importante, da linguagem corporal que usa enquanto fala. A maneira como você se apoia, se movimenta e até respira pode revelar suas verdadeiras emoções. Felizmente, existem 14 dicas eficazes para melhorar sua linguagem corporal. 1. Banque uma supermodelo para evitar conflitos. Quando você está cara a cara com alguém e tem uma discussão acalorada, seu oponente pode pensar que você está tentando lutar. Para reduzir o nível de ameaça que ele pode estar sentindo subconscientemente, adote uma postura de super... Peraí, não é isso não. Eu tô querendo ver outros, filho. Outros. Vamos ver esse aqui. Qual a emoção? Vamos ver esse aqui. Caraca, raiva ou tristeza, cara. Eu diria tristeza. Posso estar errado, acho que eu vou errar. Fala aí galera, aqui quem tá falando com vocês é o Vitor Santos, tudo bem? Hoje a gente vai ter um vídeo bem diferente. Quero saber como é que tá a habilidade de vocês em detectar microexpressões e expressões faciais. Bom, então basicamente a gente vai usar essa plataforma aqui que é o eFacials, do site Social Intelligence, que é o site e o grupo do Anderson Tamborim, do professor Anderson Tamborim. Se você não lembra dele, entra naquele meu vídeo com ele que eu falo sobre como trabalhar em linguagem corporal aqui no Brasil e nós vamos praticar análises de expressões faciais. Então primeiro a gente vai ver a linha de base, a expressão... Então vamos lá, vou pular. Ok. Começar. Eu vou deixar isso, tá, amado? Esse vídeo aqui no link da descrição. Vamos lá. Vamos ver. E badabum. Essa foi fácil, né? Nojo. Você não conseguiu ver bem, eu vou dar um playzinho de novo. Viu ali a contração no levantador do lábio superior e assentador do sulco nasolabial? Deve estar aqui, ó. Aí, ó. É isso aí. Nojo. Isso aí é fácil, né, galera? Felicidade, óbvio. Lá. E aí, pessoal? Surpresa ou tristeza? Ou medo? Eu diria surpresa para começar. E é surpresa, porque não tem muita intensidade. No medo, uma das coisas que a gente tem muito é intensidade e tem uma ação que diferencia o medo da surpresa. Duas ações, na verdade. A primeira é a ação aqui do músculo risórios, né, que estende a boca na horizontal, e a segunda é aqui na pálpebra superior, ela levanta um pouco mais, deixando o olho um pouco mais branco, dá pra ver mais a esclera, que é a parte branca dos olhos. Vamos lá. Cara, esse beicinho pode acontecer tanto na raiva quanto na tristeza, mas vamos dar uma olhada aqui. Tristeza, é isso aí mesmo. Aqui mais ou menos, ó. Felicidade. Então ele faz um desprezo ali no começo, né? Ele faz uma contração unilateral, mas eu não sei se isso fazia parte da linha de base. E depois me parece que ele fez uma expressão de medo, tanto é que ele até afasta, né? E uma das coisas que acontece no medo é o afastamento. Eu vou ficar com medo primeiro, se a gente errar, a gente vai no desprezo, porque o desprezo está muito óbvio. No desprezo. Porque, veja, eu acho que o medo é quando ele contrai também a testa, amados. Vamos ver. Tá. Contração no AU15, também conhecido como depressor do canto dos lábios, é tristeza. Muito bem, vamos lá. Felicidade, zigomático maior com uma contraçãozinha bem rápida ali do orbiculares. Ó, galerinha. Cadê? Cadê, filha da mãe? Aparece. Esse aqui é o Anderson Tamborim, tá, gente? Diga-se de passagem, tá? Sei lá quando é que ele gravou isso aqui, tá bem novinho. Aí, ó. Felicidade, uma intensidade mínima no orbiculares. Vamos lá. Caraca, essa foi difícil. Olha, eu fiquei em dúvida entre tristeza e raiva, porque eu acho que eu vi uma contração ali no AU1, interior das sobrancelhas. Tá, mas eu quero saber da testa, filho, da testa.
depressor do canto dos lábios. Caraca, raiva ou tristeza, cara. Você vê que ele mexeu aqui, que ele Posso estar falou, errado, acho que eu vou errar. mas não foi na testa. Acertei. Pô, errar na frente do pessoal é foda. Muito obrigado. Ah, não xinga não, filho. Eu nunca vi esse canal, tá, gente? Tá, surpresa, foi uma contração mínima, não teve nem a esclera dos olhos. Tipo, uma surpresa aqui. Vamos lá. Fiz a testa, filho, vai. Estreitamento das pálpebras, não acontece só no nojo, tá? Raiva e também teve uma pequena depressão ali do corrugador de supercílios. Pra mim é raiva. É isso aí. Ó, testa. Eu fico em dúvida, cara, entre medo ou surpresa, que vocês viram que teve uma contração ali bem interessante. Você vê que o André, esse que tá pregando, ele tá com medo. Pode É medo, bota medo aí. Ele frisou a testa, o André. Os olhos. Vai. Pode ter sido surpresa, vamos chutar. Primeiro surpresa, se estiver errado. Eu acho que é medo, bem feito, é era medo. Olha lá, viu? Ó? Vamos ver se Frisou a tinha resultados, testa. Eu não prestei atenção. Tinha, Ó. galera, olha aqui. Presta atenção nas narinas, ó. Olha só. Ó, a testa na... Dilatadaça, cara. Sem contar na Tá, intensidade. olha só, amados. Vamos parar por aqui, tá, rapaz? Eu não sei quem é você. Só não gostei que você falou palavrão, tá? Isso aí tá... né? Mas eu gostei dele. Eu vou botar esse link no canal, tá, amados? Esse vídeo aqui. E pra gente ver. Mas eu não sei porque eu senti. É o espírito que tá guiando, cara. É o espírito. Porque veja bem. Olha aqui como é que muda. Eu senti que ele tá com medo. E a voz dele muda. Veja bem. Vamos ver aqui. Olha só. Vocês vão ver que ele vai que ele vai... a testa vai ficar frisada. Vocês vejam bem a testa dele. Repara bem. Olha só. Coisas em Cristo Jesus, conseguimos olhar na mesma direção e crescer certo, como esta é a orientação do Espírito Santo de Deus? Reparem que ele fica mexendo na Bíblia, é um jeito assim, é um tipo nervosismo, ele tentar controlar o nervoso dele, o medo é um sentimento de medo, tá? Ele tá com um sentimento de medo. Vocês vejam bem. Na continuação da leitura, vamos ler. Atos, capítulo 8, botou a mão. 31. Ó, vamos ver aqui uma coisa aqui. Peraí, olha aqui, ó. Santo Ó. de Deus. Na continuação da leitura, vamos ler. Atos, capítulo 8, versículo 31. Ó. Botou a mão 2 vezes na testa, ou seja, é assim, tentando controlar o nervosismo dele, o medo. O nervosismo é no sentido de medo, ele está nervoso por estar com medo, tá certo? Vocês vejam bem que ele está desconfortado de ler a Bíblia. Por quê? Porque o medo dele é das pessoas despertarem e perceber que estão sendo enganadas. Vocês vejam bem que agora você vai ver como é que vai mudar a voz dele. Ele vai ler, mas você percebe que ele está lendo com um certo medo. Você percebe isso na linguagem dele, na voz dele. Muda o sentido. Veja bem. B. Ó, botou a mão na boca, ó. E convidou Filipe a subir e a se assentar a ele. Ó, mão para trás. Mão para trás. Ó. Aqui diz isso, olha. Testa contraída. Ó. Essas linhas orientais mostram um certo nível de tensão, dúvida ou nervosismo, o que é um péssimo sinal em linguagem corporal. A testa dele estava contraída, ó. Você viu que tava, ó, movimento de mãos e braços restringidos, ó, ficar com as mãos para trás ou grudadas ao corpo transmite a mensagem de pouca confiança. Por quê? Porque ele não está... ele está com pouca confiança porque ele sabe que ele está mentindo, que ele está enganando. Amados, ele sabe que ele está enganando sabendo que está enganando, tá? Esse André Gomes sabe que está enganando. Então aqui, veja bem, ó, são sinais de desconforto. Vocês reparem que ele está desconfortado, né, de ler a Bíblia. Olha aqui, ó, a mão para trás, veja bem, olha só, reparem bem
a fisionomia dele, como vai mudar o tom de voz dele. Reparem. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Ó, Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim veja que ele está falando com certo nervosismo, está falando mais pausadamente e com certo medo. Você sente na voz dele assim um desconforto, tá, amados? Você sente isso. E eu tenho certeza que o que eu estou sentindo aqui, avaliando isso, porque eu não entendo nada disso, amado, mas o Espírito ensina todas as coisas. Vocês vejam bem que eu estou percebendo isso. E vocês também, que estão no mesmo Espírito, vai ter o mesmo que eu estou percebendo, vocês vão perceber, porque o Espírito vai testificar de que esse homem aqui, ele está enganando, sabendo que está enganando. Por isso que ele está desconfortável, com medo. Por quê? Porque ele sabe que ele está enganando. Vamos continuar. ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Você vê que ele está nervoso. Vocês reparem a voz dele, como é que ele tá lendo assim mais pausadamente. A impressão que ele tem dificuldade de ler, que ele não sabe ler direito, mas não é. É porque ele está nervoso, ele está com medo. Você percebe isso, até no tom da voz dele, dá para perceber, amados, que ele está com medo. Esse homem tá, desculpa a expressão, mas ele está cagando de medo. Tá? É isso que eu tô percebendo. Ele está com muito medo, muito nervoso. E ele tá mexendo muito com a mão, botando a mão na testa, botando a mão na boca, Por quê? Porque ele está nervoso. Ele está tentando se controlar o nervoso dele. Vocês vejam bem, olha aqui. E como é que ele tá falando de uma maneira assim que você sente que ele tá com medo, que ele tá assim, nervoso. Reparem bem. a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe. Ó, você vê, então, ele tá falando então assim, meio com, tipo assim, será que eu devo falar isso? Será? Tipo assim, entendeu, amados? Ele não tá falando natural, vocês vejam que ele não está falando natural como ele estava falando antes. Ele não está falando natural, ele está com medo, com receio, reparem bem. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ó, de novo, Seguindo friseu, ó, eles- de novo, ó, quando falou anunciou-lhe a Jesus, que ele anunciou-lhe a Jesus, ou seja, anunciou Yahushua, que é o caminho. Você viu que ele franziu a testa de novo. De novo, de nervoso, por quê? Porque ele está lendo, anunciou a Yahushua, que ele leu Jesus, mas anunciar Yahushua é o quê? Anunciar Yahushua que é o caminho, não a religião. Vocês reparem que ele frisa a testa de novo. Olha bem, repara bem. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que Peraí, vamos ver. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha lá, ó, anunciou, vamos voltar de Seguindo novo. eles caminho a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha, Então, fala de si mesmo ou de algum outro. Vocês reparem que ele frisou de novo a testa. Vocês vejam bem. Por quê? Porque o medo dele é que o Filipe anunciou a Yahushua, não anunciou a religião, anunciou a Yahushua. Então, vocês vejam bem como é que ele frisa a testa de nervosismo, de desconforto, amados. Olha bem. Olha, reparem bem. a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha Então, como é que, ó, ou de algum outro, já frisou a testa. Quando ele falar de novo que o Filipe anunciou a Yahushua, que ele vai ler Jesus, você vai ver que ele vai frisar a testa de novo. Você sente o nervosismo dele, olha bem. Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus.
Olha, viu? Seguindo Anunciou-lhe eles- a Jesus. Ele frisou a testa de novo. Veja bem, vamos reparar bem aqui a linguagem corporal dele. Vocês estão vendo que ele está falando de uma outra maneira, né? De uma maneira com medo. Com medo, ele está desconfortável de ler a Bíblia. Veja bem, vamos ver. Caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Vocês reparem que ele não para. Ele pegou aqui, ó. Vocês vejam bem, o papel estava aqui, estava incomodando ele? Não, mas o papel daqui ele botou para cá. Reparem bem, amados. Repara como esse homem está com medo. Ele está com medo. Com medo. Ó, vou voltar aqui de novo pra gente avaliar isso, gente. Olha, eu não sou perita nisso não, mas o Espírito é fantástico, cara. Porque, olha, eu nunca percebi isso antes. Agora, eu vendo isso aqui, veio isso assim. E eu falei assim, não, peraí. É porque é o Espírito que está guiando, amados. Porque eu não tenho experiência nenhuma disso. Eu não sabia nem que o nome... Eu tinha esquecido que era linguagem corporal. Vocês vejam bem. Que é o Espírito que está nos guiando a verdade. Olha aqui, repare bem. Aí ele está lendo, o papel está aqui. Ele vai tirar o papel daqui, que o papel não está incomodando ele de ler, mas ele vai tirar o papel daqui e vai botar aqui. Olha bem, repara bem. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água. Viu? Ele tirou o papel daqui, você vê que ele está lendo aqui, ó. Ele está lendo aqui. O papel estava aqui. Ele tirou o papel daqui e botou aqui. Por quê? Porque ele está nervoso. Vocês reparem isso na voz dele. Ele está fazendo isso para tentar controlar o nervoso dele. Ele não está nervoso, amados, por ter assim, temor de falar alguma coisa e está com medo de falar e está enganando a pessoa. O nervoso dele é justamente porque ele sabe que ele está enganando e ele está com medo das pessoas descobrirem que está sendo enganados por ele. Entende? Veja bem. Vamos voltar de novo aqui, ó. 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 Vamos botar aqui no 31:50. Botar aqui. Olha, reparem bem, ó. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água. Viu? Vocês viram bem? Ele estava lendo aqui. Atrapalhou? O papel tá aqui. O papel vai atrapalhar ele ler? Não. Ele pegou o papel daqui e botou aqui para tentar controlar o nervoso dele. Tá certo? Vamos continuar. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ó, Mas cheio de júbilo, ele botou a mão de novo, frisou a testa de novo, botou a mão na testa. Por quê? Porque o texto é bem claro, ele disse que o eunuco seguiu o seu caminho cheio de júbilo, ou seja, seguiu o seu caminho cheio do Espírito. Tá? Foi isso que aconteceu, porque ele foi lavado no entendimento, no Espírito. Então vocês vejam bem, vamos continuar. A achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Botou a mão de novo na testa, tipo assim, que alívio, acabou. Amém? Aí ele deu assim um suspirinho, tipo assim, que alívio, acabou essa tortura de ler a Bíblia. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem, amados. Ó, vou botar aqui só um pouquinho, só pra gente ver o desfecho. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Até chegar a Cesareia. Amém? Olha, viu? Que foi assim, ele levantou, frisou de novo a testa, levantou os olhos, tipo assim, que alívio. Tá? Que alívio, acabou.
Entendeu? Deu para passar tranquilo. As pessoas vão continuar sendo enganadas. Entendeu? Foi tipo assim, ó. Repara bem, ó. Vamos de novo. Ó. Vamos botar aqui. Olha só. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Ora, não é curioso? Agora vocês reparem bem. Ele falou amém, deu um suspiro, depois deu um outro suspiro, tipo assim, que alívio. Acabou essa tortura de ler a Bíblia, porque a tortura dele era, ele estava sendo torturado ali com medo, por quê? Porque ele está enganando, sabendo que está enganando. Então ele estava lendo com medo, com nervosismo. E agora você vai ver que o tom da voz dele vai voltar ao normal. Não vai ser mais o tom que ele estava lendo, com medo, com nervosismo. E vocês reparem bem agora o tom da voz dele. Eu não vi, amado, esse vídeo, tá? Eu tô vendo agora. Mas o Espírito está guiando. É o Espírito que está mostrando isso aqui, amados. Pode ter certeza. Vamos continuar. Olha aqui como é que vai aqui. A voz dele já mudou. A voz dele já mudou. Olha aqui, ó. Veja bem. Vou voltar aqui de novo. Desculpa, gente. Tô sendo chata, mas pra gente entender. Olha aqui. A achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Ora, não é curioso que o mesmo livro que o príncipe, que o oficial etíope estava lendo, um texto, um livro do Velho Testamento, era o mesmo livro que Jesus estava lendo também na sinagoga. Enquanto o etíope lia o texto de Isaías 53, Jesus leu o texto de 61. Você vê que quando ele acabou de falar e que ele disse amém, ele deu uma respirada, aí ele estava procurando o que falar após isso. E aí que ele foi e falou agora, né? Que o mesmo livro que o etíope estava lendo e a Ruxa também leu, né? Mas você vê que ele estava procurando uma palavra para falar, para preencher. Tá certo? Só que você vê que ele já fala assim, de uma maneira pausada, procurando palavras para falar, tá? E ao mesmo tempo, você vê o alívio dele, que ele já tá mudando o discurso dele, a forma dele falar. Já não está mais falando com medo, assim, com certo medo, tá certo? Veja bem, vamos ver. O príncipe etíope lia e não compreendia aquilo que estava lendo, e por isso Filipe estava ali instruindo ele e revelando as verdades. Então você vê que agora ele já mudou o discurso dele, já mudou assim o discurso, não, o tom da voz dele, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda está nervoso, porque você vê que ele está pegando de novo o papel, tá certo? Para que ele está pegando o papel? Qual o motivo dele pegar o papel? É porque na verdade ele está ainda com medo da pessoa descobrir que ele está enganando. Veja. Aquilo que estava lendo, e por isso Filipe estava ali instruindo ele e revelando as verdades. Jesus leu o texto de Isaías capítulo 61 e já compreendendo, trouxe uma revelação que alguns ali se maravilharam com aquela revelação, enquanto outros se escandalizaram com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Sim, mas ele tá falando isso, ao mesmo tempo você vê que a voz dele já mudou, que ele já voltou a falar é assim, com a voz normal, não com uma voz de medo, mas ao mesmo tempo ele tá sabendo assim, tentando como é que é? Desfiar do que realmente aconteceu, porque ele tá lendo e ele disse que uns, né, como ele disse agora, vamos voltar aqui, gente, desculpa, mas é necessário, vamos ver aqui, olha aqui, ó. No 61, e já compreendendo, trouxe uma revelação que alguns ali se maravilharam com aquela revelação, enquanto outros se escandalizaram com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Então, mas quem eram os que escandalizavam enquanto que Jesus estava dizendo, e a Ruxa, né? Então vamos ver aqui, amados, vamos ver aqui. Peraí, ai gente, esses anúncios, vamos ver aqui,
Onde é que está escrito que eu já esqueci? Olha, hoje se cumpriu o que está na Escritura. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Tá? Ó. Ó, Lucas 1, 4. Lá, Lucas 4, ó. Hoje se cumpriu o que é a Escritura. Hoje se cumpriu a Escritura. 21. Lucas 4, 21. Vamos ver aqui o Lucas 4, 21. Veja bem. Aqui, ó. E Arrucha cheio do espírito de Arla. Ele era e é cheio do espírito. Tá certo? Então vamos lá, 21. Ó. Olha só. Vamos ver aqui. Ó, vamos começar daqui. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Tá? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o olho, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? E Arrucha lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Veja, aqui ele estava falando na sinagoga. Então, vamos ver aqui quem são esses todos que estavam na sinagoga. Veja, levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Arrucha passou por entre eles e retirou-se. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, Lucas 4, do 28 ao 30. Vamos ver aqui, Lucas 4, 28 ao 30, para ver o que está escrito aqui. Ó. Vamos ver como é que está aqui em outras versões. Que com certeza foram os líderes religiosos, amados, que ficaram furiosos. Lucas 4, do 28 ao 30. Vamos ver como é que está aqui nessas versões. E aí, eu vou parar por aqui. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Arrucha para fora da cidade e levaram até o alto do monte. A cidade estava construída para o jogar dali abaixo, mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Todos na sinagoga ouvindo isto, tá? Todos na sinagoga, tá? Todos na sinagoga. Mas vamos ver aqui, Lucas 4, vamos ver aqui do 20 ao 33 para ver se tem um outro livro que fala sobre isso.
Ó. Não tem, só tem essa mesmo, tá, amados? Não tem. Então vamos ver aqui o Lucas 4, do 28, para ver como é que tá aqui na Bíblia Viva. Lucas 4, mas com certeza quem rangiu os dentes, amados, contra ele e quem tirou ele, levou ele para o precipício, foram os líderes religiosos, que os líderes religiosos que mataram Yahushua. Tá certo? Como a gente já viu. Lucas 4, vamos ver aqui do 28 ao 30 para ver como é que tá aqui. Estas observações provocaram a ira de todos os que estavam na sinagoga. Levantando-se, amotinaram-se contra Yahushua e o levaram à encosta do monte sobre o qual a cidade estava construída para empurrá-lo no precipício. Porém, ele passou por entre a multidão e os deixou. Então, vocês vejam, quem é que fez isso? Com certeza foram os líderes religiosos daquela época. Tá certo, amados? Porque os líderes religiosos que queriam matar Yahushua, aqui não está escrito isso, né? Está falando aqui todos que estavam na sinagoga. Mas vamos ver aqui em Mateus. Quem é que queria matar Yahushua? Para vocês verem. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua à traição e matá-lo. Então vocês vejam que Yahushua ele fugiu, por quê? Porque ainda não era a hora. Esses aqui, ó, tá falando, os que estavam na sinagoga, os que estavam na sinagoga eram esses, líderes religiosos que praticavam a lei, porque eles iam na sinagoga como era costume, para poder ler o livro. Para poder ler o livro da lei, que eles falam que é o livro da lei, certo? Só aqueles que perseguiam Yahushua. Esses aqui, ó, líderes religiosos, foram que pegou Yahushua e levou ele num precipício para jogar precipício abaixo. Vocês vejam bem, ele levou ele numa colina alta, no alto monte, né? Como está em outras traduções, tá certo? Então vocês vejam bem, olha. Ó. Cadê? Ó, quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Yahushua para fora da cidade e levaram até o alto monte onde a cidade estava construída para o jogar dali abaixo. Quem fez isso? Vocês viram que quem fez isso foram os líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes. Foram eles que fizeram isso. Amados, evangélicos católicos, é só vocês lerem, tá? Mateus 26, 27 e 28, vocês vão ver que quem matou Yahushua foram os líderes religiosos, mestres da lei, sumos sacerdotes, as autoridades, que eram os políticos da época, esses que mataram Yahushua. Tá certo? E que Yahushua falou em Mateus 23, que eles também mataram os profetas, que a uns matarão, crucificarão, que ele falou, sacrificarão, a outros vocês apedrejarão, açoitarão nas sinagogas de vocês. Está escrito isso bem claro em Mateus 23. Então vamos continuar. Ó. Alguns ali se maravilharam com aquela revelação, enquanto outros se escandalizaram com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Então, amados, vou parar por aqui para o vídeo não ficar longo. Já tem mais de 1 hora de vídeo. Mas vocês vejam que realmente cumpre-se o que está escrito na Escritura, que o apóstolo João falou, cheio do Espírito, que não há necessidade que ninguém os ensine, porque a unção, o Espírito que dele nós recebemos, esse Espírito nos ensinará todas as coisas. Isto é verdadeiro, não mentira. Vocês vejam, eu não tenho experiência nenhuma em linguagem corporal, mas quando eu vi o jeito dele, eu percebi, pela voz, pelo jeito dele, entendeu? De frisar a testa, de ficar botando a mão toda hora na boca, assim, na boca, nos olhos, assim. Você vê o desconforto dele falar. E a gente pode perceber o tom da voz dele, que era um tom de nervosismo, de desconforto. Então isso é por quê? Porque o Espírito, ele nos ensina todas as coisas, até coisas que a gente não entende de linguagem corporal. Que quem entende de linguagem corporal, que eu acredito, são quem? Eu acredito que sejam psicólogos e psiquiatras. Eu acredito que esses entendem de linguagem corporal. Eu nunca estudei isso,
Mas você vê que o Espírito, ele nos instrui a toda a verdade. Então, amados, é isso. Saia do engano da religião. Vá para a porta estreita, que é Yahushua, porque ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho da liberdade. Liberdade em quê? Liberdade para adorar o Pai em espírito e em verdade, sem julgo da religião. Tá certo? Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes. Firmes em quem? Firmes em Yahushua, que é essa liberdade. E não voltemos mais ao jugo da religião. Tá? Está escrito em Gálatas 5:1. Certo? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo, amados? E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.